Você faz uma coisa contra mim, né? No trabalho, sei lá, o cara tira vantagem, te cutuca, te sacaneia. E cara, você não sabe se impor, você não sabe se colocar. E aquilo vai te magoando, vai criando um ressentimento, um rancor. Isso aqui vai ficando guardado lá dentro. Você não sabe usar aquilo como uma forma de defesa, de proteção, de força, de ganhar postura. E aí uma hora você sucumbe e você implode. Uhum. Você vai lá, sai matando as pessoas na rua, você se joga, você vira um terrorista suicida, um soldado nazista. É que o ponto é que na cabeça desses caras, eles acham que estão fazendo bem. Assim, sim e não, né? Tem pessoas que elas simplesmente são levadas por aquilo. E se elas acham... Tá bom, vamos supor que todas acham que elas estão fazendo bem. Elas estão achando que estão fazendo bem porque elas não tiveram essa conversa. Uhum. Elas não têm essa clareza entre o bem e o mal, entendeu? Exato. Como é que você tem essa clareza se você tá o tempo inteiro fugindo do mal? Ou se você tá o tempo inteiro, tipo, só de um lado? O que eu tô dizendo aqui é que tem uma dança e você tem que aceitar que a outra metade, ela tá na sua vida. Uhum. Ela tá dentro de você, porque você não é perfeito, nem eu. E como que a gente se torna um ser humano mais controlável aos nossos ímpetos e instintos animalescos? Eu tenho que conversar com esse meu instinto toda hora. Eu tenho que trazer ele pra mesa. Uhum. Eu tenho que botar ele às claras aqui. Ver que ele tá ali. Né? Isso, e conversar com ele. Aí eu sei que ele existe. Aí eu falo, ele veio aqui. Mas como eu tô olhando pra ele, eu tô vendo ele, eu tô interagindo com ele, eu consigo ter rédeas. Se eu não faço isso, esse processo é inconsciente. Sim. É que enxergar ele é difícil também. É muito difícil tu enxergar essa... Mas parte de uma versão de olhar a realidade como ela é e não romantizá-la. Uhum. Porque assim, você fala, não, mas isso não quer dizer que a gente não possa construir. A gente até pode construir esse mundo melhor. Mas esse mundo melhor não é a eliminação de um dos lados. É o controle do lado que a gente chama de ruim. Uhum. E tudo na vida tem um lado positivo e ruim. Então o ruim não é sempre só ruim. Por exemplo, guerras. A guerra no povo judeu. Ou em várias grandes nações. A guerra foi um fator de resiliência, de resistência, de se reinventar, de aprender, de dor, mas de crescimento. De fazer você levantar e ser mais forte. De fazer você ser mais unido. De fazer você ser mais precavido, mais desconfiado, mais atento. Se você tá sempre, tipo, numa realidade florida, mágica, você nunca tá esperando que essas coisas aconteçam, mas elas vão acontecer. Uhum. Porque lá fora tem um monte de predador. Uhum. Então, assim, nações também são forjadas ou formadas e estruturadas por guerras, por processos de guerra. Esse processo de unificação é um processo de guerra. Eu faço uma analogia, né, com a história da independência do Brasil. Independência ou morte. Ninguém vai morrer aqui. Não vai morrer, não vai lutar. Uhum. Não vai lutar, passividade. Passividade é bom porque não traz guerra. Mas a gente aceita um monte de barbárie, de absurdo. E aí, no final das contas, quando você olha bem para o Brasil, nós não somos um país pacífico. Sim. Uhum. Entendeu? Uhum. Só que é uma violência que ela foi canalizada para o lugar errado. Uhum. Tá bom, a gente não lutou, não teve a guerra civil igual os americanos. Uhum. Que ali construíram uma unidade. Então, esses processos de destruição são processos de transformação. E na economia você fala da economia destrutiva, dos negócios, startups. Você testa, né? Você cria o produto mínimo, viável ali, ele quebra, você reconstrói, você aperfeiçoa. Não dá pra gente olhar para a construção de uma sociedade, do mundo, da vida, como você pegar e sair de um lugar aqui e transformar numa mágica perfeita. Isso é uma cadeia, é uma escada. Sim. É um processo. Esse processo ele tem que ser feito com a gente olhando e aceitando a realidade. Por isso que ideologias são tão problemáticas para uma nação, para um país, para uma sociedade. Porque ele te cega. Assim, não existe só liberdade. E não existe só igualdade. Existe liberdade, existe igualdade, existe justiça. Essa é a visão da realidade.
Existe luta de classes? Existe. Não existe só luta de classes. Sim. Você não escolhe a sua mulher, o seu amigo, o seu trabalho, só por quanto dinheiro vai te dar. Ninguém escolhe isso. E o que o Marx falou era que todo mundo vivia em cima disso. Qual era o fator determinante da sua vida? A luta de classes. Quanto dinheiro você tem e eu tenho. Eu vou escolher... A relação de trabalho é baseada só em quanto você ganha. A exploração do quanto você ganha. Não. Você escolhe ganhar menos porque você vai fazer o que você ama também. Como que você retirou esse elemento, entendeu? É uma visão fúnel, afunilada, restrita, tipo, pequena da realidade. Tentar resumir toda a dinâmica humana numa... Isso, é uma visão ideológica, ela é um problema, ela não te mostra a realidade. Se não te mostra a realidade, você fica num dos lados do pêndulo. Eu quero só paz, eu quero só amor. Não é real isso. Porque não vai ter só isso. Então, e do mesmo jeito que aí vem o outro e fala assim, não, é porque a liberdade do indivíduo é a liberdade, é a liberdade... Cara, não existe só liberdade, até porque a sua liberdade depende de uma igualdade. Qual igualdade? De justiça. Se eu tiver um privilégio de status, que a justiça me trate diferente, eu sou mais livre que você. Então percebe que para você ter liberdade, a gente precisa ter algumas igualdades também. Olha que loucura. Que vai equalizar todo mundo e vai Isso, te forçar que vai equalizar a fazer no algo. tratamento. Porque senão, eu vou ser mais livre que você e você vai ser menos livre. Sim. Quando você não tem igualdade, algumas igualdades, você não vai ser livre. E não é só isso. O que eu tô dizendo é que nós temos que tirar isso e aceitar que a realidade ela é composta de múltiplas facetas. Múltiplas facetas. Isso é muito difícil na era da comunicação, na era digital. Porque o computador é uma linguagem binária. Sim. 0, 1. Preto, branco, dia, noite, guerra, paz. Caramba, tipo assim... primeiro que existe os dois, e quando você está na linguagem binária, você só compra um. Dentro da política e da sociedade, que é a polarização de hoje. Depois que você tem caminhado dessa polarização para uma aproximação, porque são duas facetas da mesma moeda, e tem os graus no meio ainda aqui. Então não é só que é binário. É dual, eu tenho que aceitar a dualidade, e tem milhões de graus na transição de uma dualidade para outra.